Olá, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eh, Mais uma vez estamos juntos, não é? Cada um no seu lar, na sua casa, para a nossa escola bíblica dominical, através dessa videoaula. Eu sou a tia Eliane Barbosa, professora da classe Gideão, dos nossos pré-adolescentes da Assembleia de Deus no Farol. E nós vamos iniciar nossa aula com uma oração, todos juntos, né? Então vamos orar em primeiro lugar para poder começar nossa aula. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por este momento especial. Te agradecemos pela vida de cada pré-adolescente que está assistindo essa aula, Senhor. Nós te pedimos para que tu abras o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos aprender mais da tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, estamos na 10ª lição desse trimestre, né, da nossa classe, e o título da nossa lição de hoje é Jesus lava os pés dos discípulos. E essa passagem bíblica, né, esse fato bíblico está registrado no livro de João, capítulo 13, e entre os versículos 1 ao 17. E o nosso texto de ouro, o nosso texto áureo, né, que eu gostaria de ler com vocês, e eu creio que vocês já estão com a Bíblia aí em mãos, nós vamos ler juntos, né, primeiramente, está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Hebreus 13 e versículo 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Hebreus 13, 1. Vamos ler todos juntos aí na tela? Hebreus 13, 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Hebreus, capítulo 13 e versículo 1. Esse versículo fala ao nosso coração, fala aos hebreus, né, naquela época, mas fala conosco ainda hoje, que nós devemos continuar amando uns aos outros como irmãos em Cristo, independente, né, da pessoa, independente da condição social da pessoa, independente da condição econômica da pessoa, independente da etnia da pessoa. A Bíblia está nos dizendo, né, aí em Hebreus, que nós devemos continuar amando uns aos outros como irmãos em Cristo. Independente até de ser uma pessoa que possa ter feito um mal para alguém, né, mas nós devemos amar. Né? Isso é o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. E de que forma nós podemos demonstrar, né, que estamos amando as pessoas como irmãos em Cristo? Através das nossas ações, através das nossas atitudes. E aí, entrando na nossa lição de hoje, a gente pode refletir um pouco. Você já reparou, por exemplo, que todos nós, qualquer pessoa, tem alguém que ele considera como exemplo? Você deve ter alguém na sua casa, na sua família, que você considera como exemplo para você, não é? Seguramente o pai, a mãe, os pais, né? Você pode ter um avô, uma avó como exemplo de vida. Você pode até ter um professor também, um líder, uma pessoa que você conhece, que você sabe das ações, das atitudes, né, dessa pessoa. E por isso você a considera como um exemplo para você, né? Ou um exemplo a ser seguido. Não é verdade? E Jesus, né, o mestre dos mestres, nos dá o exemplo. É um exemplo para nós, um exemplo a ser seguido, né? E hoje nós vamos ver um fato que aconteceu, né, em que Jesus dá um grande exemplo, não só para os discípulos naquela época,
mas para nós ainda hoje, né? Como vocês sabem, né, em Jerusalém, um dia antes de se comemorar a Páscoa, Jesus se reuniu com os seus discípulos e ele fez algo que deixou os seus discípulos surpresos, né, com aquela ação que ele fez, com aquela atitude que ele tomou. E você pode estar pensando, mas qual foi essa atitude de Eliane, né? E aí eu vou lembrar a vocês que praticamente todas as viagens que as pessoas faziam naquela época eram a pé. As pessoas não tinham os meios de transporte, né, que nós temos hoje, né? As pessoas caminhavam muito por estradas de terra, usando sandálias, e aí quando elas chegavam na casa de uma pessoa, né, eles tinham o costume de tirar a sandália e limpar os pés para entrar na casa, ou antes de entrar na casa, eles limpavam os pés, certo? E na Palestina, quando um visitante chegava na casa de uma pessoa, o anfitrião, ou seja, o dono da casa, ele o honrava o visitante, né, lavando os seus pés, oferecendo também óleo para colocar nos seus cabelos e às vezes até mesmo ofereciam uma roupa limpa. Esse serviço poderia ser feito pelo anfitrião, pelo dono da casa, né? Se o visitante fosse uma pessoa muito importante. Mas se não fosse uma pessoa comum do convívio, né? Assim, não fosse uma pessoa muito importante, geralmente esse serviço de lavar os pés era feito por um empregado da casa, por um escravo da casa ou também pelas mulheres da casa, certo? Naquela época, as famílias ricas, as pessoas que tinham mais condições, elas tinham empregados, né? Elas tinham pessoas como escravas para lavar os pés das pessoas que visitavam suas casas. Então, era uma prática comum, certo? E nesse dia, né, que Jesus se reuniu com todos os seus discípulos, ele, de forma muito inesperada, ele tirou a sua capa, pegou uma bacia de água e uma toalha e começou a lavar os pés dos 12 discípulos, dos seus discípulos, né? E com esse ato, Jesus nos dá grandes lições. Aí vocês podem perguntar, mas tia, como é que Jesus nos dá a lição com essa atitude de lavar os pés? Naquela época já era costume lavar os pés. Então, qual é a lição que Jesus deu aos discípulos lavando os pés deles? E hoje, até porque não é costume nosso, né? Aqui no nosso país, por exemplo, a gente visitar a casa de uma pessoa, né, de um parente ou de um amigo e lavar os pés dele quando ele chega na nossa casa. Isso a gente não tem. Mas ainda hoje, esse exemplo de Jesus, né, nos traz grandes lições. E aí vocês podem estar se perguntando, mas quais são essas lições, né? Uma das lições que Jesus deu é que as posições, a função, o cargo que a pessoa ocupa não são importantes, né? Lá em Mateus capítulo 23, versículo 2, o próprio Jesus vai falar de como as pessoas importantes na época, né? Por exemplo, os mestres da lei se comportavam na sociedade, certo? Então, eles gostariam de ser honrados, de ocupar os melhores lugares nas, nas festas, enfim. Os discípulos de Jesus nasceram e cresceram em uma sociedade que valorizava justamente as posições, que valorizavam a função que as pessoas tinham, o cargo que as pessoas tinham, né? Por um lado, as pessoas se distinguiam, né? Se diferenciavam por ter cidadania romana ou cargo público, ou seja, ou eram militar ou eram cobrador de impostos, por exemplo, alguns cargos públicos eram, por exemplo, de cobrador de impostos, e assim tinham mais direitos e mais privilégios
do que um simples judeu, né? Por outro lado, havia também os religiosos, como eu falei, e mestres, né? Que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, que valorizavam e protegiam suas posições, certo? Eles, inclusive, usavam roupas diferenciadas, né? E também desfrutavam de honrarias, certo? Como está registrado no livro de Mateus, capítulo 23, nos versículos 2 e nos versículos de 5 a 8, que eu vou ler basicamente os 5 e os 6 para vocês, certo? Que diz assim: tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Ou seja, Jesus estava falando aí da forma como eles se vestiam, né? Eles preferem os melhores lugares nos banquetes, os lugares de honra nas sinagogas, ou seja, eles esperavam ser honrados, considerados ter os melhores lugares, os melhores espaços na sinagoga, certo? Eu não vou ler o restante porque vai falar justamente disso. E o conceito de superioridade, de importância de cargo e de função era bem definido na época de Jesus e ainda é hoje também, né? Mas Jesus desconstruiu, né? Através do seu próprio exemplo, quando ele faz isso, né? Lavar os pés dos discípulos. E os discípulos já haviam discutido sobre esse assunto com Jesus quando a mãe de Tiago, né, e João procurou Jesus para pedir que seus 2 filhos, né, tivessem um lugar reservado, um lugar, vamos dizer assim, privilegiado ao lado direito e ao lado esquerdo do trono dele. Mas Jesus não veio para guardar lugar melhor para ninguém, né? Ele veio trazer o melhor lugar para todos nós de forma igual. Então, a mãe de Tiago e João procurou Jesus pedindo isso a ele. E é exatamente o contrário do que ele ensinou. Então, nessa conversa, Jesus ensinou claramente que os seus discípulos não poderiam seguir os mesmos padrões da sociedade que eles viviam, né? Que se distinguiam, que se achavam uns mais importantes do que os outros pelas funções, pelos cargos que eles ocupavam. O próprio Jesus disse: mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem, que é ele, né, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, o próprio Jesus, né, como Filho de Deus, estava nos dando o exemplo, estava dando esse exemplo aos seus discípulos, não é? De que quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês, ou seja, que sirva, que se ofereça para fazer alguma coisa ao outro, certo? Outro exemplo que Jesus nos dá é que um líder pode e deve servir, né? Os discípulos sabiam que Jesus não era apenas um homem sábio. Jesus era chamado de mestre. Eles sabiam que Jesus era Deus. Jesus era o Filho de Deus aqui na Terra, né? Jesus era o Salvador, Jesus é o Salvador do mundo, ao contrário daqueles líderes humanos, né? Ou dos líderes humanos, inclusive da nossa época, que desejavam, e na nossa época também desejam, ser servidos, serem honrados o tempo todo, né? Jesus pegou a bacia, né? E a toalha e foi fazer o trabalho pesado, foi fazer aquele trabalho do servo, do escravo, da pessoa humilde, daquele empregado simples da casa do patrão.
Ele mesmo foi fazer. Então, ele nos mostrou que um líder pode e deve servir também, não é? E ele também nos ensina que servir não é humilhante. Por mais simples que seja um determinado serviço, isso não quer dizer que nós estamos sendo humilhados por fazer aquilo, não é? Lavar os pés dos convidados era considerado um trabalho simples, era considerado até um trabalho desprezível, certo? Mas Jesus, com a sua atitude, demonstrou o quanto um trabalho, mesmo sendo simples, é honroso para o nosso Deus. Servir não é diminuir ninguém. Então, independente do serviço que eu faço, que você faz, que nós façamos, isso não diminui as pessoas, né? Mas algumas pessoas acham que, dependendo do serviço, dependendo do que ela faz, ela é diminuída, né? Ela é menor, ela é mais simples, mas não é assim que Deus vê, né? Pessoas que servem não são menos importantes, são tão importantes como aquelas que fazem outros tipos de serviço. No reino de Deus, não é considerado o maior aquele que é servido. Ao contrário, o maior no reino dos céus de Deus é aquele que serve. Então, o grande exemplo o próprio Jesus estava dando, né, aos seus discípulos, de que aquele trabalho simples, né, que ele estava fazendo, ele estava dizendo, olha, esse trabalho que aparentemente para as pessoas é simples, ele está demonstrando que é um grande serviço no reino do céu. A pessoa que faz, que serve, ele é maior do que aquele que é servido, certo? Então, é esse o exemplo que Jesus nos dá através daquela ação, que foi a lavagem dos pés, né? E certamente foi um momento muito singular, muito diferente para os discípulos, né? Quando Jesus se aproximou de Pedro, ele até se recusou a permitir que o mestre, que Jesus, né, lavasse os seus pés, pois estava consternado em ver o Senhor de joelhos com a bacia nas mãos, lavando seus pés. É como está registrado em João 3, 13 e 6. Mas Jesus insistiu e destacou que este também era um momento de fortalecimento de aliança entre eles, de modo que Pedro quis também que o mestre lavasse a sua cabeça e as suas mãos, né? Mas aí, nesse momento que Pedro pede para Jesus fazer isso, né, lavar a sua cabeça e lavar as suas mãos, Jesus alertou que não era necessário fazer aquilo, né, lavar as mãos e a cabeça, pois ele já estava limpo. E nesse momento, quando Jesus falou que Pedro e os seus 11 discípulos, menos um, já estavam limpos, na verdade ele estava também falando mais uma verdade espiritual de maneira figurada, né? Quando ele afirmou que 11 dos seus 12 discípulos já estavam limpos, ele estava se referindo ao processo de santificação, né? Que eles passaram durante os 3 anos que conviveram, que andaram com Jesus, com exceção daquele que o traiu, que foi Judas. Aquele não tinha passado pelo processo de santificação, não é? E os discípulos já estavam limpos em seu caráter, né? E não necessariamente do corpo. Eles estavam limpos através das suas ações, do seu caráter, das suas atitudes. E essa purificação não foi feita por água, né? Por aquela água que estava lavando os pés dos discípulos, mas pela palavra, pelo próprio ensinamento de Jesus, né? E o que Jesus, qual é o ensinamento de Jesus naquele momento, né? Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, deu mais um exemplo. Ele ensinou que servir é um princípio do reino de Deus. Então, esse é o grande ensinamento de Jesus com aquela atitude, né? Por isso a igreja, o local onde as pessoas salvas, remidas, se encontram, se reúnem,
para construírem relacionamentos e adorar a Deus, precisa ser uma comunidade de serviço, né? Precisa ser uma comunidade cristã de servir ao outro, de servir o outro, e não só de estar ali reunido, não só de estar ali para fazer ensaios, de se reunir, né? Fazer eventos ou alguma administração no templo. Mas a principal missão da igreja é servir também, né? Servir o outro, servir o próximo. Enquanto cristão, nós precisamos servir, né, onde for necessário, onde for preciso. E aí vocês podem se perguntar ou me perguntar, mas onde nós podemos servir, né? Nós podemos servir em hospitais, não na idade que vocês têm, mas a nossa igreja, por exemplo, as igrejas fazem ações em hospitais, né? Visitando as pessoas doentes. Vocês podem servir de alguma forma na comunidade escolar onde vocês estudam, dando bons exemplos, né? Muitas vezes repartindo o lanche, certo? Com um colega que não tenha ou que peça a você, né? Nós podemos contribuir com as comunidades carentes, que muitas vezes a nossa igreja desenvolve ações, fazendo, por exemplo, distribuição de alimentos, distribuição de roupas, certo? E através de outras ações que a igreja desenvolve, né? Fazendo atividades no entorno da igreja. Eu acho que alguns de vocês podem se lembrar, e porque participaram daquela evangelização na Praça do Centenário o ano passado, no período do Dia das Crianças, né? Que foi inclusive uma ação prévia do Natal. E nós fomos na praça, nós evangelizamos as pessoas, né? Vocês lembram disso? E demos também pipoca e confeito às pessoas, às crianças que estavam naquela praça conosco, né? Então, foi uma ação da nossa igreja envolvendo vocês como crianças, né? E várias outras ações, né? A nossa igreja desenvolve como retirada de documento, assistência social, algumas desenvolvem assistência à saúde das pessoas da comunidade, né? Enfim, e incentivando a outras ações também, por exemplo, a fazer reciclagem, despoluindo ou não poluindo o meio ambiente onde nós vivemos, também é uma grande ação, né, que nós podemos desenvolver, inclusive como crianças ou pré-adolescentes. Então, você pode estar se perguntando como eu posso promover, me envolvendo com a minha família, né, em ações como essa, ou com a minha turma na escola, enfim. E o outro ponto importante da nossa lição é sobre o valor de servo. E o próprio Deus, o próprio Jesus, ao se ajoelhar e servir e lavar os pés dos seus discípulos, é a maior prova de que nós podemos ter, de que Deus honra o serviço, não é? O próprio Jesus deu vários exemplos de servir as pessoas carentes, as pessoas que estavam com fome, as pessoas que estavam doentes, as pessoas que precisavam de salvação. Tudo isso foram exemplos do próprio Jesus, de servo, de servir as pessoas, não é? E nós temos outros exemplos na Bíblia, como o exemplo de José do Egito. Apesar de ser filho de Israel, ele acabou sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, não é? Ele foi comercializado no Egito, mas por suas habilidades ele se tornou um bom administrador dos bens de Potifar e posteriormente ele foi, podemos dizer assim, promovido. Ele se tornou governador do Egito, né, no reinado de Faraó, né? E através dessa ação ele pôde abençoar, inclusive, não só o povo egípcio, né, já que ele era o governador daquele lugar, mas também a sua própria família que estava
em Israel e passando fome o povo de Israel, e eles foram até o Egito procurar alimento. Foi o próprio José quem pôde ajudar sua família. Então veja como ele serviu aquela comunidade, né, aquelas pessoas do Egito e a sua própria família. Outro exemplo da Bíblia foi de Josué, né, que era escravo no Egito com toda aquela multidão, né, mas ele foi liberto junto com o povo de judeu, o povo de Israel, né? Ele se tornou um servo de Moisés e foi seu aprendiz. Ele aprendeu com Moisés. Então ele foi servo de Moisés, mas posteriormente ele se tornou líder. Ele foi o substituto, né, de Moisés, e foi através da liderança de Josué que o povo de Israel conquistou a terra prometida. E o outro exemplo foi o rei Davi. O Davi, que era um pastor de ovelhas, né, quando venceu o gigante Golias. Posteriormente, ele foi membro do exército de Israel, né, ele desafiava todo o exército de Israel. Na verdade, o gigante Golias desafiava o exército de Israel. E com o passar do tempo, Davi tornou-se um membro do exército, né? Mas teve que fugir pela ameaça pelos ciúmes do rei Saul, né? Mas posteriormente, com a morte do rei Saul, Davi se tornou rei e o seu reinado foi marcado por muitas vitórias, né? Apesar de suas falhas, né? Como pai, como rei, mas o seu reinado foi muito próspero, né? Agradou a Deus e se tornou um símbolo do Messias, porque Jesus era descendente do rei Davi, certo? Então que nós possamos, através das nossas ações, das nossas atitudes, mesmo que sejam consideradas como simples, como aquela ação que Jesus estava fazendo ao lavar os pés dos seus discípulos, né? Que nós tenhamos certeza que Deus recompensa, né, todos quantos se dedicarem ou dedicarem a sua vida para fazer alguma coisa para o reino de Deus com amor. Que nós possamos fazer qualquer coisa, mesmo que sejam consideradas coisas simples para alguns, né, mas que essas possam servir para o próximo, né? Como disse o nosso texto áureo, né? Continuem com amor uns com os outros, como irmãos em Cristo. Então, que tudo que nós possamos fazer, que possa ser com amor, com os nossos irmãos, para com o nosso próximo, porque Deus se agrada disso, porque assim estamos seguindo o exemplo do próprio Jesus. E encerrando a nossa aula, como ele mesmo disse aos seus discípulos: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Então, os discípulos estavam limpos, né? Por meio de quê? Através de quê? Dos ensinamentos que Jesus tinha dado a eles, né? E através dos ensinamentos, eles tinham que colocar em prática como o próprio Jesus estava dando o exemplo, né? De uma atitude simples, mas que trazia um grande ensinamento para eles naquela época e para todos nós ainda hoje. Vamos encerrar nossa aula com oração? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento com os nossos pré-adolescentes. Que nós possamos aprender com o teu ensinamento, Senhor, que através daquela atitude que podia ser considerada como uma coisa simples, porque era feita por pessoas simples, mas que tu deste o maior exemplo, né, de que nós podemos fazer coisas simples, mas que são grandes para o teu reino, e que nós possamos fazer para o teu reino com amor, que nós possamos fazer não para o nosso crescimento pessoal, mas para o crescimento e glorificação, engrandecimento do teu reino, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos e te agradecemos e te pedimos, Senhor, que tu abençoes
cada pré-adolescente que está assistindo essa aula, pelos adolescentes, pré-adolescentes da nossa igreja, por suas famílias. Nos guarda, nos livra, nos protege de todo o mal. Em nome do teu Filho Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém.